Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de percentagens. O que significa a percentagem? Uma percentagem corresponde a uma fração em que o denominador é 100. A percentagem também pode ser escrita em forma de número decimal. Vamos ver. 20%. Se eu quero que o denominador seja 100, então esta percentagem que está aqui é 20 a dividir por 100. Vamos calcular em fração irredutível. Números terminados em 0 são divisíveis por 10, portanto vamos dividir por 10 em cima e em baixo. 2 décimos. Se números pares, este é um número par, este é um número par, vamos dividir por 2 e está escrito a 20% em forma de fração irredutível, que é 1 quinto. Se eu quiser escrever e quiser saber quanto é que é em percentagem, vamos ver. Imaginemos que temos uma régua, ok? E tem aqui o 0 e tem aqui o 1, ou seja, daqui até aqui isto representa uma unidade. 20% é o quê? Bem, reparem bem, eu tenho esta régua está dividida em quantos bocadinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bocadinhos. E eu já disse que 20% é 2 a dividir por 10. Então, estes dois bocadinhos que estão aqui representam 20%, ok? Então, 20% é igual a 0,2. E estou a escrever uma percentagem em forma de dízima. Como determinar a percentagem? Para determinarmos a percentagem do número, o que devemos fazer? Bem, determina 15% de 200. 15% é 15 a dividir por 100 vezes 200. Ok, vamos fazer contas. Se eu pensar nisto que está aqui, eu posso fazer isto de várias maneiras. 15 vezes 200 dá 3000 a dividir por 100 e a gente sabe que se a gente estamos a dividir por 100, este número que está aqui tem dois zeros, a gente corta os dois zeros, o resultado é 30. Vamos determinar 25% de 120. Bem, esta aqui parece mais complicada. Vamos ver que não é assim tão complicado quanto isso. 25 a dividir por 100. Se eu colocar 25, 100 avos em forma de fração irredutível, eu posso dividir por 25 em cima e por 25 em baixo. Isto é 1 quarto vezes 120. Ok, se eu estou a multiplicar frações, isto é como se tivesse 120 a dividir por 1. 1 vezes 120 dá 120. 4 vezes 1, 4. 120 a dividir por 4. Bem, agora é fácil. 12 a dividir por 4 é 3 e acrescentamos um 0. Então o resultado disto é 30. Ok, relações entre dízimas, percentagens e frações. Vamos ver. Tenho aqui 0,35 em forma de dízima. Se eu quiser escrever isto em forma de percentagem, a vírgula anda uma casa para a direita, duas casas para a direita, 35%. Ok, se eu quiser escrever em forma de fração, como nós já vimos, vai ser o quê? Vai ser 35 a dividir por 100. Ok, não está em forma de fração irredutível. Porquê? Porque números que terminam em 5 ou em 0 são divisíveis por 5. Então vou dividir por 5 em cima e 35 a dividir por 5 dá 7 e 7 sobre 20. E agora já tenho 35% escrito em forma de fração. Outro exemplo. 0,875. Bem, em forma de percentagem, está escrito em forma de dízima, a vírgula anda sempre duas casas decimais. Uma, duas, ou seja, 87,5%. Em forma de fração, esta vírgula que está aqui vai andar uma casa, duas casas, três casas. Vai ser 875 e como andou três casas é dividir por 1000. Vamos calcular frações irredutíveis. Vamos dividir por 5, dá 175 a dividir por 200. Vamos dividir novamente por 5, porque os números terminam em 5 e a 0. 35 a dividir por 40. Vamos dividir novamente por 5 e dá 7
oitavos. Ok, então 87,5% é igual a 7 oitavos e isso é igual a 0,875. 12%. Ok, desta vez, reparem bem, eu escrevi primeiro em forma de percentagem. Bem, se está escrito em forma de percentagem, se em forma de dízimo anda para a direita, em forma de percentagem vai andar a vírgula duas casas para a esquerda, então 0,12. Em forma de fração será 12 dividido por 100, fração irredutível 6, 50, 3, 25. Ok? Então 12% é igual a 0,12, que é igual a 3 a dividir por 25. Agora, um quarto. Eu quero ter aqui no denominador, quero ter 100. Eu vou multiplicar 4 vezes o quê para ter 100? 4 vezes 25. Quando a gente colocamos aqui o 25 a multiplicar no denominador, o 25 também multiplica no numerador. Ou seja, 25 a dividir por 100. Bem, se já está 25 a dividir por 100, já sei que é 25%, ou seja, que é igual a 0,25. Bem, vamos ver um problema. Calcular uma percentagem de... Ok, numa laranjeira estão 120 laranjas. O João apanhou 15% das laranjas. Quantas laranjas apanhou o João? Como é que nós resolvemos isto? 120 vezes a percentagem 15 a dividir por 100. E eu prefiro escrever isto em forma de fração do que escrever em forma de percentagem. Se calhar é mais fácil para mim. Há pessoas que não, mas podem fazer também 120 vezes 15%, ok? Ou 120 vezes 0,15. Vamos calcular. Isto dá 120 vezes 15 a dividir por 100. E agora, 120 a dividir por 100 dá 1,2. Ou seja, isto tem aqui 1,2 vezes 15. Eu não consigo fazer isto de cabeça. Então o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou fazer uma conta como se estivesse na primária. Meto 1,2, meto o 15 aqui, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Ok, faço a conta, 180, tenho aqui uma casa decimal, vou meter aqui uma vírgula. Ou seja, o resultado disto vai ser igual a 18. E agora, reparem bem, eu tenho aqui uma pergunta. Tem um ponto de interrogação, eu quero uma resposta. Portanto, resposta. Quantas laranjas apanhou o João? O João apanhou 18 laranjas, é a minha resposta. Bem, problemas. Vamos resolver um problema cuja origem é da Porta Editora, que é um livro adotado na escola onde eu estou a dar aulas. Ora bem, determina uma distância. 4 atletas participaram e concluíram o percurso da tocha olímpica. No seu país, a Ana fez 10% do percurso, o Bernardo fez 15%, o Carlos fez 10% e o Duarte 13 km. Quantos quilómetros fizeram no total estes 4 atletas? Bem, eu normalmente começo por representar um retângulo e este retângulo aqui ele está dividido em 20 bocadinhos. E porquê é que eu dividi em 20? Porque 100 a dividir por 20 dá 5. Ou seja, representa cada quadradinho destes representa 5%. Se a Ana faz 10% do percurso, a Ana faz os primeiros 10%. O Bernardo faz 15% do percurso. Então, vamos pensar que o Bernardo faz 3 bocadinhos. O Carlos faz 10%. Ok. Então eu já tenho aqui o percurso feito pela Ana, pelo Bernardo e pelo Carlos. O Duarte fez 13 km, ou seja, daqui até aqui são 13 km. E isso em percentagem é o quê? Vai ser 100 menos o 10 mais o 15 mais o 10. Ou seja, 100 menos 35. Então o Duarte faz 65% do percurso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 65% do percurso corresponde a 13 km. Vamos fazer. 65% vai corresponder a 13 km. 100%, e atenção, percentagens, vamos colocar debaixo de percentagens, 100% vai corresponder a
x. Regra de 3 simples. Como é que a gente faz? 13 vezes 100 a dividir por 65. X vai ser igual a 13 vezes 100 a dividir por 65. Eu resolvi logo isto aqui tudo, fazendo contas 1300 a dividir por 65. Números terminados em 0 ou em 5 vamos dividir por 5, dá 260 a dividir por 13. E se eu reparar 26, eu não estou a ligar ali ao 0, 26 a dividir por 3 é 2. Então o resultado de 260 a dividir por 13 vai ser igual a 20. Mais uma vez, quantos quilómetros fizeram no total estes 4 atletas? Tenho uma pergunta, tem que ter uma resposta. Resposta, estes 4 atletas fizeram no total 20 quilómetros. Vamos fazer mais um problema também da Porta Editora, do livro que está adotado na minha escola. Um comerciante de móveis comprou uma mobília de sala de jantar por 800 euros. Na sua loja, colocou o preço com 25% de lucro. Quando apareceu um cliente, o comerciante fez um desconto de 10%. Quanto recebeu pela mobília? É uma pergunta. Qual foi a percentagem de lucro que o comerciante teve? É outra pergunta. Tenho aqui 2 perguntas, ok? Primeiro, eu tenho que saber quanto é que é 25% de 800. Ok, então eu tenho 800 vezes 25%, ou seja, vezes 0,25. Isto é a mesma coisa que, e a gente já viu isto hoje, 0,25 é 1/4. 800 vezes 1/4 é que é a mesma coisa que 800 a dividir por 4, o resultado é 200 euros. Então, 25% corresponde a 200 euros. Se ele tem um lucro de 25%, quer dizer que ele coloca a mobília à venda por 1000 euros, que é os 800 mais os 200. Ok, entretanto, chegou um cliente e o comerciante diz, olha, desconto 10% destes 1000 euros. Vamos ver então como é que a gente calcula. Então, se desconta 10% de 1000 euros, o preço, ou seja, a mobília vai ser vendida por 90% de 1000 euros. Então, o preço com desconto vai ser o quê? Os 1000 euros vezes 90%. 90 a dividir por 100. Bem, eu vou fazer as continhas e o resultado disto é 900 euros. Ok, a mobília foi vendida ao cliente 900 euros. E então, quanto é que recebe pela mobília? Recebe 900 euros. Percentagem de lucro que teve o comerciante. A percentagem de lucro que teve o comerciante, já estamos a referir-nos em relação a estes 800 euros iniciais. Ok, 100% era o preço da mobília no início. Ele foi vendida por 900 euros. Quanto é que corresponde o X? Mais uma vez, X, aqui o produto é cruzado. Portanto, o X vai ser igual a 100 vezes 900 a dividir por 800. Bem, 100 a dividir por 800, se eu cortar aqui 2 zeros, fica 1 vezes 900 a dividir por 8. Ou seja, 1 vezes 900 dá 900 a dividir por 8. Eu fiz a continha e a continha deu-me 112,5%. Ou seja, qual é a percentagem de lucro? A percentagem de lucro é a percentagem acima de 100%. Ou seja, se eu tirar aqui 100% a estes 112,5%, o resultado é que a percentagem de lucro que o comerciante tem é de 12,5%. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Adeus, até uma próxima.